Fala pessoal, estamos aqui começando mais um DS Talks, tá? Hoje a gente tem uma convidada super especial, tá? Nem vou trazer muito o currículo dela, mas assim, hoje ela tem um cargo de diretoria, uma CEO, né? Então a gente vai trazer cada vez mais bons profissionais, pessoas que cresceram na vida corporativa e também intraempreenderam, né? Então são empreendedores da vida corporativa, para a gente poder tirar insights, ver como é que foi a trajetória das pessoas e também trazer insights aqui para nossa realidade, para o empreendedor brasileiro, varejo, e a gente poder também agregar valor aí para você, tá? Então, eu tô aqui hoje com a Stephanie, cara, CEO da Tetra, falei certo, né? Falou certo. Tetra Educação. Sté, primeiramente, gratidão, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente aqui no DS Talks. Seu primeiro podcast, né? É o primeiro. Boa, primeiro de muitos. Imagina, prazer é meu pelo convite. Boa. E, cara, a ideia vai ser muito mais bater um papo também sobre a Esté CPF, né? Tipo, Uhum. saber quem é a Esté pessoa, mas também ver toda essa bagagem corporativa e a gente tirar alguns insights, algumas ideias aqui sobre empreendedorismo, sobre inteligência artificial, sobre educação. Acho que, né, dá pra explorar bastante coisa aqui, tá bom? Perfeito. Legal. Cara, eu queria que você se apresentasse e contasse pra gente aí quem é a Esté, né? Antes de ser a Esté da Tetra, né? E, cara, como é que é a sua jornada até aqui? Beleza. Davi, eu sou paulistana, nasci em São Paulo mesmo, capital. Muito cedo eu fui pra Bahia com os meus pais. O meu pai é lá do interior da Bahia. E aí depois que eu era criança, ele já estava aposentado, então ele queria voltar lá pra terra dele, digamos assim. Cresci na Bahia, morei até os 20 e poucos anos lá na Bahia. Nesse meio tempo, me casei. E aí aconteceu de voltar para São Paulo, mas não São Paulo capital. Voltei a morar no interior. Mas tive uma infância assim bem saudável, né? Uma coisa que a vida do interior proporciona, né, na Bahia. E até essa relação com a educação é muito interessante, porque para mim eu fui criada a educação sempre foi um valor como prioridade, né, que os meus pais mesmo colocaram. Então para mim é muito especial hoje também estar trabalhando, né, com educação, estar à frente de um negócio que tem esse viés, porque foi uma coisa que de fato eu vivi, né, toda a minha infância. Então, meus pais sempre se esforçaram muito para que eu tivesse uma boa formação e estudasse inglês e a importância disso, sempre batendo muito nessa tecla. E é uma coisa que eu acredito e que eu vivi e que com certeza contribuiu, né, para que eu chegasse onde eu estou hoje. Cara, legal. E se você olhar para 10, 15, 20 anos atrás, hoje, você imaginaria que você estaria fazendo o que você faz na profissão que você tá? Tipo, era isso que você sonhou? Ou foi uma jornada que, cara, altos e baixos e construindo e as oportunidades apareceram e você agarrou elas? Olha, aconteceu. Não foi assim tão planejado, né? Inclusive, a gente sai da escola com aquela pressão toda, né? De decidir qual que é a profissão, aquela coisa toda. E na época eu queria até me formar em direito. Só que aí lá na Bahia, eu só tinha faculdades particulares que tinha esse curso, eu tinha que fazer, queria, né? Queria fazer uma federal, aconteceu de passar em administração, que era ali meio que parecido, né? É. Ainda tá com o pezinho ali. Então aconteceu de fazer, que eu passei na federal e tal, então estudei, e essa jornada ela meio que aconteceu. Mas até falando dessa coisa da educação, o meu primeiro trabalho mesmo ali de carteira assinada foi como professora de inglês. Legal. Então, Então a educação sempre teve ali, né? sempre teve o pezinho, né? Então, imagina, no interior da Bahia, então os alunos que se formavam bem, eles já passavam para fazer o teste da franquia e tudo mais. E foi uma das minhas primeiras experiências, né, profissionais. Então, as coisas foram acontecendo. Aí, trabalhei em multinacional depois, trabalhei em outras empresas grandes também. Mas sempre. Então, terminei a faculdade, depois já fui fazer uma pós-graduação. Eu sempre tive essa coisa da continuidade do estudo muito forte e somada a aproveitar as oportunidades, né, que Legal. aparecem. E, cara, conta pra gente aí, né? Hoje você tem um cargo de CEO, certo? Isso, Diretora, CEO? isso. Faz tudo, né? Não tem problema, isso Um até pouco de resolve. sócio, um pouco de diretora. Legal. Hoje, quais são as áreas que você lidera, né, o que que você faz lá na Tetra hoje? E também como é que foi esse começo, assim, como é que surgiu isso? Como é que aconteceu a sua história lá? Uhum. Então, aconteceu justamente porque eu estava investindo em educação, né? Então, eu comecei a estudar junto com o nosso CEO, que na época era o professor, então ele dava aulas de Excel, de Power BI, eu comecei a estudar com ele.
comprei uma das formações que ele fazia, então a gente tinha até um contato mais próximo, porque não eram tantos alunos assim, ele me conhecia. E aí, fui uma das primeiras pessoas que ele contratou na época, que a Tetra nem era Tetra ainda, chamava Excel Club. Excel Club. Excel Club, era só, vendia o curso de Excel, depois uma comunidade que chamava Comunidade Data Power. E era assim, meu sonho entrar nessa comunidade, sabe? Aquela coisa que você junta o dinheiro e fala assim, eu vou me matricular, que eu vou estudar com ele, é uma pessoa que você admira bastante. E fui uma das primeiras pessoas ali que ele contratou, na época eu estava terminando minha especialização em gestão de projetos, e ele precisava de uma pessoa de projetos para conseguir organizar e estruturar uma empresa, de fato, né, para iniciar. Aí comecei remoto mesmo, eu morava na Bahia ainda. Aí começamos a desenvolver mesmo a empresa. Então é muito interessante, né? Você olhar para trás e ver como é que tudo começou e o tamanho que a gente é hoje, né? De ter, sei lá, 20 mil alunos ativos na plataforma, o que era só um curso de Excel, hoje a gente conseguir oferecer, né, para o público um MBA em análise de dados e em outras áreas que a gente vai lançar também. A quantidade de pessoas que já participaram dos nossos treinamentos gratuitos, né, que a gente faz com bastante frequência. Então, são mais de 1 milhão de pessoas que já foram treinadas, Meu. mesmo gratuitamente. Então, é muito interessante, né? Você foi lá, investiu, então é como se tivesse plantado uma sementinha, né, que a gente tá colhendo agora. E você, assim, querendo ou não, é resultado assim, você foi aluna, hoje você é empreendedor, então você é meio que um resultado daquilo que você acreditou lá atrás, né? Isso, Você buscava algo, precisava de ajuda e isso. você confiou, né, no seu Uhum. sócio, né, na época professor, até chegar um ponto dele te convidar para fazer parte do negócio, né? Então, Isso. E fazia todo sentido, porque eu era exatamente o tipo de pessoa que a gente atende hoje. Que é o que a pessoa que trabalha numa empresa grande, numa multinacional, que precisa adquirir habilidades técnicas para entregar um trabalho melhor, para saber trabalhar com Excel, para saber entregar de fato, né, aham, resultado ali para o seu gerente, para o seu supervisor, uma coisa mais robusta, você conseguir se tornar uma referência até ali na empresa, ajudar outros setores. E eu já conseguia fazer isso só com o Excel, por exemplo. Então, eu era exatamente a pessoa que a gente vende até hoje o curso e a capacitação e que gera resultado. perfeito. Então, é muito interessante e é satisfatório, né? A gente acaba vendo propósito mesmo naquilo que a gente faz e aquilo que a gente vive, e você tem fôlego, né, para continuar e Sim. querer crescer aquilo cada vez mais. E deixa eu te perguntar, né? Porque querendo ou não, apesar de você ter sido convidada para, inicialmente você entrou como, né, uma trabalhadora, né, uma colaboradora, Uhum. mas hoje você é sócio, né? Então você também empreende junto com a Tetra. Sim. Cara, quais os desafios, e aí falando mais com o empreendedor que tá vendo a gente agora, que, tipo, seja ele um empreendedor de uma empresa grande, ou seja um cara que tem um negócio local que todo dia, né, tem que abrir e fechar o negócio. Quais são os desafios que você encontra hoje no Brasil para empreender e como prosperar e vencer mesmo tendo esses desafios, né? Os desafios são tantos, a gente vai falar de desafio. Mas eu vou te querer só o desafio, né? Vai ser só desafio. Mas os desafios eu acredito que eles são muito parecidos, independente do negócio. Empreender, eu acredito que sejam desafios muito, muito parecidos para todo mundo, porque você tem desafio com pessoas, com contratação, você tem desafios com a estrutura tributária e burocrática, né, do país que a gente vive hoje, mas eu acredito que a gente não pode focar no desafio no sentido de ver problema, mas no desafio no sentido de enxergar oportunidade, que é o que o nosso CEO, né, me apresentou desde o início. Então, ninguém acredita que empreender é fácil, mas o que eu acredito muito é que se ali o CEO, o empreendedor tiver uma visão muito clara de onde ele quer chegar, o porquê que ele quer chegar, a gente consegue focar nas oportunidades e como vencer essas barreiras todas, né? E não, ai, porque é difícil, ai, não vou entrar porque vai ter isso. Vai ser difícil para todo mundo, Sim. né? Mas se a gente tiver um olhar lá na frente, a gente, né? E eu acredito que isso falta muito também. Às vezes a pessoa quer empreender, a gente conversa, né, com muitas pessoas, às vezes com um amigo. Ah, eu queria tanto empreender, mas você quer empreender no quê? A pessoa não sabe, né? Então ela só quer. Então essa visão pode ser até a falta de visão pode ser a raiz de muitos dos desafios, porque Sim. as pessoas às vezes só querem, mas não tem um propósito, não tem uma visão clara. Eu acredito também que isso
foi fundamental para que a Tetra chegasse onde chegou. Legal. E hoje, né, vocês têm um foco de desenvolver, capacitar, né, pessoas. E eu queria que você, cara, provavelmente tem pessoas que também são empreendedoras, que são alunos de vocês, né, que tipo, ou tem um negócio, ou tá Tem uma parcela. né, ou tá intraempreendendo numa empresa. E, cara, às vezes a gente tem aquela visão de, cara, o empreendedor brasileiro ou o empreendedor de bairro, local, ele não precisa se capacitar, não precisa estudar, né? Cara, que tipo de conselho de direção, visão você daria para esses empreendedores que estão vendo a gente, né? Cara, qual a importância da educação também para o empreendedor, né? Para o cara também que tem um negócio e precisa se desenvolver para poder impactar vidas também. Não, eu acredito que para o empreendedor é ainda mais importante, porque você tem todo o peso daquele negócio dar certo. Então, se você não tiver atualizado, se você não estiver se desenvolvendo, é impossível. Tem até uma formação que a gente tem hoje que é voltado para gestores, líderes e empreendedores. Uhum. E uma linha que a gente segue, que é muito forte, é a seguinte: como é que você vai cobrar a sua equipe? Como é que você vai montar um time se você não tiver capacitado? Se você... Aí você não sabe nem o que é que você vai cobrar. Se você não sabe minimamente, a gente vai chegar no ponto lá da inteligência artificial, mas se você não sabe minimamente como é que você pode aplicar a inteligência artificial no seu negócio, como é que você vai estruturar uma análise de dados, como é que você vai montar um time financeiro, ou um time de qualquer coisa, um time comercial. Se você, que é o empreendedor, que é o dono, não consegue, não tem esse domínio, essa atualização, essa capacitação, de onde é que as coisas vão surgir, né? É claro que é um desafio, é um desafio muito grande, até pela cultura que a gente tem no país, que não é uma cultura de priorizar a educação, né? Então, tem muitos empreendedores que a gente sabe que vencem na garra mesmo, né? Não com tudo planejado, se capacitando, mas porque às vezes tem um empreendedorismo ali, né? Que já vem da pessoa. Mas hoje, no cenário, com tantas variáveis, né? Com tantas influências externas de tecnologia, de atualização, de mudanças constantes, cada vez mais vai ser exigido isso, né? Essa capacitação. Cara, e já pegando esse ponto que você falou da importância de capacitar, se atualizar, bom, já tá super comum falar sobre inteligência artificial, né? Tipo, não tem como falar de qualquer coisa e não falar de IA. Cara, eu queria ouvir de você, assim, até uma coisa um pouco futurista, mas também, assim, nem tão futurista, a realidade de hoje, assim, sabe? Qual o impacto que você vê na IA, né? Tanto para quem está empreendendo, também para quem não é empreendedor, enfim, mas principalmente para, cara, para os negócios em si, o quanto isso vai impactar, né? E já está impactando, né? E também a nível de futuro, assim, a nível de desenvolvimento, capacitação, tipo, é uma coisa, tipo, lá na internet, quando foi lançada, nos 90, que, tipo, tinha gente que se aproveitou e teve gente que não aproveitou, tem gente que comprou aquele curso, né, de informática, tem gente que não comprou. Como é que você vê a IA hoje com essa transformação que a IA tem nos negócios e também na educação, sabe? É justamente esse marco, a gente leva muito também nos nossos treinamentos, que é esse marco da internet, comparado ao marco da inteligência artificial, porque hoje você não tem escolha, né? Ela tá aí, ela tá à disposição de todas as pessoas, e uma coisa também que a gente leva muito a IA hoje, é como se a gente tivesse disponível ali para nós, as pessoas mais inteligentes do mundo à nossa disposição. Então, o impacto muito grande disso principalmente para o empreendedor que adquirir esse know-how mesmo de utilizar a IA, de como aplicar, às vezes o que é uma grande dificuldade, ele consegue utilizar como motor mesmo de crescimento. Então, às vezes, você está com uma empresa que não está crescendo porque você não tem bala na agulha para montar um time comercial. Porque você tem folha de pagamento, você tem imposto, aí você não consegue. Aí o cara vai lá e monta um agente de inteligência artificial que vai resolver aquilo para ele. Sim. E ele, às vezes ele tava suando para contratar o quê? Duas pessoas, ele pode ter 5. Ele pode ter 10, porque a mesma dificuldade, o mesmo trabalho que tem para montar um, você coloca 10. Sim. Então, um potencial muito grande para quem, de fato, surfar essa onda e souber aproveitar. Não só para o empreendedor, mas para quem trabalha mesmo na carreira corporativa, que é funcionário de alguma empresa. Acontece muito, né? O analista, eu tô com muito trabalho, eu preciso de um estagiário. O cara abre o GPT hoje, ele tem um estagiário, Sim. que a empresa não precisa contratar. Então, você consegue agregar tanto em produtividade, tanto em nível de entrega, às vezes não é nem sobre o quanto você faz, né? É sobre a qualidade daquilo que você entrega. Então,
É como se você tivesse alguém super inteligente ou mais capacitado do que você em algumas outras áreas, que você consegue discutir, que você já consegue analisar e fazer melhor e fazer mais rápido. Então, é por isso que a gente utiliza tanto isso, né? Não é por causa do hype, é por causa de fato do resultado que isso Do entrega impacto, pra né? você. Isso, exatamente. E, cara, hoje, né, tipo, você pegou, né, tanto a transição da internet, né, como pessoa e empreendedora, né? Pegou agora a transição da IA, né? Isso já é uma realidade, não tem mais para onde fugir. Cara, como é que você vê hoje, tipo assim, principalmente aquele negócio local, que é aquele cara de bairro, aquele cara, né, que, né, ele atua numa comunidade, né? Pô, será que no meu local também, tipo, no meu bairro, dá para aplicar IA, dá para tipo, usar IA para atuar no meu dia a dia? Pro cara que, vamos dizer que é o nosso empreendedor raiz, né? O cara que move o Brasil, o cara que tá lá no interior. De qual cidade você é mesmo? Lá da Bahia? Da Bahia, sou de Barreiras. Barreiras. Aquele cara que tá lá, que tem uma farmácia, material de construção, cara, uma pet shop lá no interior, lá em Barreiras, cara. O que Uhum. você acha, assim, será que para esse cara também a IA vai impactar? Tipo, qual é a sua percepção e visão sobre isso? Impactar, você fala no sentido de resultado, impactar no sentido da transformação Assim, do negócio. eu acho que tanto a nível de crescimento, né? Tipo assim, Uhum. será que a IA pode ajudar esse cara a crescer o negócio dele? E outra coisa, tipo, será que ele, dominando a inteligência artificial, buscando capacitação ou buscando ferramentas para saber utilizar isso, será que ele também não pode fazer coisas diferentes no negócio dele? Ah, Tipo, com certeza, com certeza. E eu acredito até que uma das grandes barreiras para que isso já não esteja acontecendo hoje no quesito da educação, que as pessoas não têm direcionamento, no sentido do próprio mito, né? Quando a gente fala inteligência artificial, aquela parece aquela coisa coisa de de filme, máquina, né? futurística, Aham. robôs. E não é uma coisa que hoje é muito acessível, que é a IA generativa. E hoje o pessoal só não tá aproveitando muito mais por causa desse afastamento. E da resistência, porque qual que é o grande ponto que o pessoal leva muito? Se você abrir o LinkedIn, então, né, meu Deus? É, É toda o quê? hora. A IA vai roubar o seu emprego. É basicamente isso. E quando a gente olha para funções muito operacionais, principalmente de escritório, que o cara copia e cola ali o tempo inteiro, são coisas que a IA facilmente faz mesmo. E é um movimento de mercado que vai acontecer. Algumas funções vão ser substituídas em alguns níveis, não em todos, né? Porque acredito que isso vai acontecer primeiro nas grandes empresas, né? Nas grandes instituições, para depois chegar no micro. Então, talvez ele demore um pouco mais para sentir mesmo esse impacto até chegar nele. Só que a gente também não pode subestimar a velocidade que isso vai acontecer, que a Exato. gente não sabe, né? Será que vai ser rápido? Vai, mas rápido quanto, né? Tô falando de anos, tô falando de 5 anos, de 10 anos, mas que vai impactar com certeza. Legal. E, bom, a gente é uma empresa que ajuda o empreendedor a fazer marketing, né? Então, nossa base é essa. E, cara, a Tetra só chegou onde está porque ela tem um bom marketing, né? Porque, né, Também. precisa ter o, É, né, não é só é. sobre o produto, mas o marketing tem que funcionar. Cara, eu queria que você trouxesse não só sua visão sobre marketing, mas também exemplos, casos, assim, coisas que vocês fizeram, assim, que deu super certo e que, cara, o quanto vocês investem também energia em fazer marketing, qual a importância disso para a Tetra, tipo, é algo que, não, a gente foca só no produto e o marketing vem depois. Não, tipo, como é que é a importância do marketing não só para a Tetra, mas para todos os negócios, assim? Não, o marketing é o core do nosso negócio mesmo. Então a gente só chegou onde chegou e conseguiu escala por causa do marketing e o marketing tráfego, né? O marketing anúncios. Tanto é que hoje, na empresa, a gente tem uma cultura muito forte, que todo mundo entende que gravar anúncios e que o marketing é extremamente importante. Tanto é que a gente é, tem um dos nossos rituais, é uma vez no mês, a gente para aqui a empresa inteira e divide em grupos que vão fazer tipo uma disputa de gravação de criativos. Cara, que E legal. aí no final, depois que a gente roda a campanha, vai ter ali o criativo vencedor, e aí aquela equipe ganha uma premiação e tudo mais. Só que isso é tão importante para nós que não faz sentido só a minha equipe de marketing ser responsável por isso. Não faz sentido o meu comercial não estar incluído no marketing, porque de onde é que vem as leads, né, que eles vão Aham. trabalhar? Então, é uma coisa da empresa inteira. É a empresa inteira. Porque a nossa fonte principal de geração de receita, ela vem dos anúncios, ela vem do tráfego, ela vem do marketing. Então, é claro que hoje a gente já está estudando e desenvolvendo novos funis, mas
Não tem como fugir do Não, Mark Zuckerberg, né? não tem. Tem Não que, tem. tem que usar meta, tem que usar tráfego Tem. pago. Isso exige muita atualização também, porque essas ferramentas elas atualizam o tempo todo, as regras, digamos assim, do negócio e de como elas vão acontecer, da performance, exige muito. E é um marketing também que não é só criativo. Criativo de criatividade, né? De você ter ideias novas. Mas também é um marketing muito analítico, de você olhar para métricas, de você olhar para resultado, de você olhar para performance, assim, dia a dia na unha, principalmente se você tem um investimento muito alto. Sim, E talvez seja isso que a gente ainda vê no mercado uma resistência, né? As sim. pessoas têm medo de investir nisso. Mas quando a gente fala de escala de negócio, é o que te dá muito potencial de arremessar mesmo o negócio para frente. E até pensando numa realidade de um cara do interior, assim, um cara que tem um negócio local, esse cara também, ele pode ser cada vez mais visto e também gerar impacto na comunidade dele, se ele também utiliza essa ferramenta que é o tráfego pago. Com certeza. Então, antigamente as pessoas panfletavam, né, na rua e tal, enfim, hoje, basicamente, as pessoas estão mais tempo no celular, né? Então, você Isso. panfletar no celular das pessoas, né? É. É aquela máxima, né? As pessoas estão andando na rua, elas não estão olhando pro outdoor, pro poste, pra nada. Elas estão olhando no celular. Você tá no trânsito, parado no carro, você não tá prestando atenção em nada. Você tá, ai, tenho 2 minutinhos aqui, você olha o seu celular, alguma coisa. Então, o marketing tá muito ligado a isso, né? Não é aparecer da forma certa para onde as pessoas de fato estão. Então, não adianta nada. Né, toda aquela estrutura de marketing que a gente tem, não que ela não seja efetiva, que eu acredito Uhum. que sim, principalmente para determinados negócios é super válido, ainda precisa de um panfleto, ainda precisa de outdoor, tá? Sim. Não tô indo contra Sim, isso. sim. Mas hoje, eu acredito que principalmente os pequenos negócios, como não estar numa rede social? Perfeito. Como não estar? Porque hoje a primeira coisa que você faz quando você vai buscar alguma coisa, algum produto, você procura no LinkedIn, você vai no Google Maps, você vê, e tem um Instagram, você já olha se tem o produto que você quer, e se você não tá lá, então, quantas empresas eu não conheço hoje pelo Instagram, e quando você vai lá no físico, é um negocinho desse tamanho. Mas que às vezes tá faturando horrores porque é só mandando. Às vezes é enviando pro Brasil inteiro, aí entra um pouco no e-commerce também, que Sim. não é a minha especialidade, mas que a gente sabe, entende como é que funciona. Então é potencial de escala. É o cara que consegue romper essa barreira, que não pensa, eu sou pequenininho, eu não preciso de tráfego, não posso, né? Não posso pegar esse dinheiro que eu posso ou queimar meu caixa, Aham. né, para poder investir nisso que eu não sei qual que é o retorno. É uma coisa de risco também, né? O retorno pode ser baixo, mas ele pode ser muito Sim. alto. Quanto Então, maior o risco, maior o quanto retorno. maior o risco, maior o E, retorno. e é, cara, você falou uma coisa que eu fez total sentido, porque às vezes o cara tá ali na comunidade dele, no bairro dele, mas, cara, tem um outro bairro do lado do bairro dele. Então, às vezes, o Exatamente. tráfego pode bombar tanto, ele, cara, alcançar outras pessoas, que ele pode, por exemplo, um cara que não tem um delivery, implementar um delivery para entregar pro próximo bairro, porque o marketing dele tá chegando no próximo bairro, uma outra cidade, enfim. Então, hoje não tem como Exatamente. fugir nas Não. redes sociais, né? Até o próprio exemplo da Tetra. Imagina, o escritório nasceu lá no interior do Mato Grosso, em Rondonópolis. Se a gente estivesse vivendo só de um tráfego local, né? Tô sendo até mais Aham. agressiva. É. Tráfego local. Ou panfleto. Ou a gente se concentrando apenas ali, é um público muito limitado que você tem. Né? E hoje a gente não tem limite nem de cidade, nem de estado e nem de país. A gente tem alunos hoje em mais de 35 Legal. países. A gente está começando agora uma expansão lá na América Latina. Então, toda essa operação que a gente tem hoje aqui no Brasil, que atende profissionais brasileiros, a gente está levando isso para Colômbia, para o México, para todos esses países latino-americanos. Cara, que legal. Legal. Eu queria, cara, talvez trazer mais cases, exemplos, coisas que você passou assim sei lá, o seu primeiro grande lançamento, ou sei lá, alguma coisa que deixou você com muito frio na barriga, assim, sabe? Você falou, cara, será que vai dar certo e tal? Tipo, Cara, talvez, nossa rotina é com tanto frio na barriga que é, não dá nem pra escolher um. toda hora é um frio na barriga. É. Mas, assim, teve algum marco, assim, algum case, alguma história, algum momento, assim, que você fala, cara, Davi, aqui foi um ponto de virada, assim, que, cara, eu estava com receio de dar errado, não deu tanto certo, mas a gente venceu, enfim, alguma coisa que você traz algum case, algum caso, assim, que de um lançamento, ou de um produto, ou de alguma estratégia de marketing, alguma coisa assim que vocês
aprenderam ou que deu muito certo também, tipo, um case de sucesso? Acho que não de diferente, mas eu posso trazer uma situação, assim, desafiadora e a importância de você conseguir ajustar a rota rápido. Tá. Então, imagina, a gente investe, faz lançamentos, né? Lançamentos gratuitos, então a gente investe consideravelmente ali para captar as pessoas, levar para um lançamento. Então vocês usam Facebook, Instagram, tráfego Isso, pago pra... isso. A gente leva as pessoas para um curso gratuito, onde elas vão conhecer a nossa metodologia, aprender, adquirir ali algum conteúdo focado em Excel, ou focado em Power BI, ou focado em gestão de liderança, ou focado em inteligência artificial, que são os principais temas que a gente foca hoje. E a importância de você ajustar a rota rápido. Então, imagina, você investiu lá um valor bem considerável para aquele projeto, que você investe para ter o retorno depois de pessoas que vão entrar na sua turma. E aí, se você já vê no começo do lançamento, durante a captação, que não tá legal, que às vezes você pagou um pouco mais caro, que você não tá trazendo o público certo exatamente, mas teve até uma. Isso aconteceu, a gente estava numa situação da empresa. Então, imagina, o empreendedorismo, ele não é uma linha crescente. Não Então, é a gente linear, passa. né? Não é. São altos e baixos, né? E num momento bem crítico, eu acredito que era um dos momentos mais críticos da empresa. Que a gente vinha repetindo algumas campanhas que sempre tinham dado certo e chegou no momento parou de dar. Aí parou de dar, parou de dar, parou de dar. E aí você vê o caixa, né? O caixa diminuindo. E aí você, principalmente a gente, né, na liderança, tem que conseguir enxergar essas coisas e tomar decisão rápido. Sim. Então, teve um lançamento que era aquele último que a gente falou assim: ou esse aqui tá certo, ou ferrou, sabe? Ou dá certo ou dá certo. Ou ele dá certo ou ele dá certo. E a captação já tinha ido mal também. Então, a gente parou, eu lembro, o Jayton me chamou e falou assim: Stephanie, a gente vai ter que arrumar esse lançamento aqui hoje. Tipo, no dia da abertura da turma já. Porque senão, tipo, mais um mês aqui a coisa vai ficar feia. E eu acredito que, às vezes, a pressão ajuda, né? A gente trabalha bem sob pressão. Porque foi um dia que a gente fez mudanças muito específicas no nosso produto, na entrega do Tetra Club hoje, que é a nossa plataforma, com todos os treinamentos. Uma mudança que foi muito significativa, não só para a gente conseguir ter um resultado melhor, mas porque a gente consegue, de fato, hoje entregar um produto muito melhor para os alunos por causa desse momento de dificuldade, Então, sabe? a pressão às vezes faz você ter novas ideias, sair da zona de conforto Isso, porque imagina, se estiver tudo dando certo, beleza, tá vendendo, por que que eu vou melhorar esse produto se tá vendendo, se tá tudo ok? E naquele momento a gente acrescentou tantas coisas no produto para que a oferta fosse mais agressiva, mais interessante, que isso aumentou muito o nível de entrega do nosso produto. Então hoje, vou dar alguns exemplos de coisas que a gente aplicou. A pessoa compra, ela tem acesso a todos os nossos cursos que são gravados, ela consegue tirar dúvidas ali dentro e tal, mas só por escrito, tipo, colocar a dúvida ali na plataforma ou mandar por e-mail. E a gente implementou as consultorias ao vivo com especialistas. Então, imagina, são mais de 40 cursos, eu tô falando de análise de dados, de Excel, de Power BI, de apresentações corporativas, de oratória, de gestão, de liderança, inteligência emocional, inglês, LinkedIn, currículo, que o pessoal gosta muito de ter uma orientação sobre como é que eu deixo melhor, como é que eu deixo do jeito certo. E a gente implementou esses plantões. Então, de segunda a quinta-feira, a gente tem plantões com especialistas. A gente contrata especialistas que os alunos aplicam e eles entram ao vivo no Zoom toda semana, de segunda a quinta-feira, eles entram. Aí a gente vai colocando cadências específicas. É uma consultoria de LinkedIn, é uma consultoria de Excel, porque o cara, imagina, tô aqui no meu trabalho hoje. Meu chefe me pediu um negócio lá, uma planilha, emperrei, não consigo resolver. Aí o cara que é aluno do Tetra Club, ele tem hoje uma consultoria, 3 horas da tarde, o consultor vai estar lá à disposição para ele mandar o caso dele, ele manda a planilha dele, abre e fala assim, cara, eu não tô conseguindo isso e isso, o consultor vai lá e orienta ele como é que ele resolve. Ou fala exatamente o que ele tem que fazer, ou direciona para uma aula específica, Uhum. e o cara resolve o problema dele no dia. Então, meio que é uma personalização, né? Tipo, Só que isso de vários temas, então imagina, fiquei desempregado hoje, fui demitido. Meu LinkedIn tá lá do tempo de 2009. aham.
que eu não atualizo, A que eu não tava foto, preocupada com isso. A foto com 10 quilos a menos. Se você for aluno, toda semana tem consultoria de LinkedIn 2 vezes por semana. Legal. Você vai lá ao vivo e tem esse direcionamento, né? Direto com o especialista. E essa foi uma das melhorias mais impactantes que a gente fez no produto, pensando na entrega. Pensando na entrega. Então, eu acredito que esses momentos de pressão, os momentos assim de ou vai ou racha, são os momentos que a gente consegue tomar boas decisões também, de fazer boas melhorias. Porque a gente também não tem plano B, né? E quando a gente não tem o plano B, geralmente o A tem que funcionar. Exato. Então, eu acredito que esse exemplo pode Muito bom. E é um exemplo pegar real, bem. né? Bem ou real. vai ou racha. É, Tem uma frase que meu pai sempre falou, tipo, filho, tem duas formas de você fazer feijão. Na panela normal e na panela de pressão. A diferença a depressão é mais é rápida. mais rápida. Então, assim, às vezes, né, você E tem... pode até ficar melhor também. Exatamente. Então, às vezes a pressão, né, faz um feijão melhor e também faz mais rápido, né? Faz ter um start rápido. Cara, Esté, eu só queria primeiramente agradecer, tipo, pelo seu tempo e também, cara, pela troca. Foi muito legal, assim. Espero que tenha sido legal pra você também, Foi com certeza. como vai poder levar, né, no currículo, né? Pô, o primeiro podcast meu foi na DS Tá Talks. vendo? Que legal. Mas eu queria, cara, que a gente terminasse, cara, genuinamente que você falasse com o empreendedor brasileiro, cara, porque pensa que esse podcast, ele vai estar disponível para pessoas que estão empreendendo, seja no ramo de educação, no varejo, qualquer outro ramo, e que provavelmente, assim como você, esse cara teve momentos de decisão, momentos de pressão, momentos, né, que o Flávio Augusto chama de ponto de inflexão, né? E eu queria que você, primeiramente, né, passasse uma mensagem, né, para essa pessoa, né, o que você acha, um conselho, uma direção, e também passasse a sua visão sobre a importância do empreendedorismo no Brasil, assim, alinhado com a educação, seria muito legal. Eu também acredito muito que os empreendedores, eles são grandes heróis. Porque não é fácil, né? Você conduzir toda uma empresa, você criar e ser... De forma indireta, a gente é responsável por quantas famílias, né, que trabalham ali na nossa empresa. E eu acredito que essa é uma grande motivação também para você querer ser melhor a cada dia. E como é que a gente melhora? A gente busca conhecimento, a gente busca educação. Então, não só para o empreendedor, mas aquele que deseja ser empreendedor, até na Tetra a gente costuma falar bem com essas duas pessoas, porque mesmo trabalhando, prestando serviço para outra, em alguma empresa, você consegue adquirir conhecimento que vai te ajudar a empreender, se esse for o seu objetivo, mas nunca abrir mão da educação e da atualização, porque se você não está evoluindo, você automaticamente está ficando para trás. Não existe aquilo de ficar parado. E o mercado, ele não perdoa, né? Você não está crescendo, seu concorrente está. Então, a chance hoje, nesse monte de como é que eu posso falar? Mudanças? De mudanças e de exposições, né, a fatores externos, é imprescindível, assim. Você tá atualizado, você tá antenado, você sentar nas mesas certas, você conversar com as pessoas certas, que estão ali alinhados, né, no mesmo objetivo que você. E também você ter uma visão e um propósito para que todos os dias você acorde de manhã e você tenha aquele objetivo, né? Eu acredito que isso seja muito importante. E aí, sendo um pouco futurista agora para finalizar, se daqui a 10 anos eu te chamar para um outro podcast, 10 anos se passaram, o que a Esté espera ter não só conquistado, mas propósitos realizados, enfim. Daqui a 10 anos, olhando para a Esté, vindo num outro podcast daqui a 10 anos, o que você espera poder contar aqui, né, num novo podcast? Ou que experiências e coisas você gostaria de poder trazer? Caramba. Bem futurista, né? Bem futurista, mas assim, bem realista também. Eu acredito que não tem como mudar muito, porque o propósito que a gente já tem é de revolucionar a educação. E nós já somos pioneiros hoje em vários pontos desses. Nós somos a primeira empresa a fazer lançamento de inteligência artificial no Brasil. Então, quantos outros já vieram depois? Assim como eu espero ter
colaborado, né, para a evolução, para a capacitação de muitos profissionais, porque quando a gente fala de evolução profissional, quando a gente fala do cara ser reconhecido no trabalho, dele ser promovido, dele ter liberdade de escolher um trabalho melhor, a gente não tá falando só do profissional. A gente tá falando da família daquela pessoa que vai ter uma renda melhor, que vai ter condição de vida melhor. Então, a gente segue nessa mesma linha. Eu espero que não sejam só 20 mil pessoas transformadas, mas que sejam 100 mil e que a gente possa, de alguma forma, ter, de fato, impactado na educação do Brasil e disseminado mais conteúdo. Legal. Cara, espero que você tenha gostado. Agradeço demais pelo seu tempo, Foi um prazer. pela disponibilidade e espero que seja o seu primeiro de muitos podcasts que você arrasou, mandou muito bem. Pra quem foi o primeiro podcast e pra mim como host o primeiro podcast também, tipo, Nossa. espero ter Foi o entregado primeiro. as expectativas aí, tá? Muito obrigado, de verdade. Eu que Deus te agradeço, abençoe, Davi. prosperidade pra Amém. sua Você empresa, também. pra sua família. E parabéns Nossa. porque assim, não são 2, 20, 200, são 20 mil vidas impactadas através do seu negócio, do seu trabalho e com certeza pessoas hoje elas podem sonhar, conquistar coisas, enfim, prosperar, porque foi através de um produto, de um curso, mas no final das contas é sobre educação e É sobre sobre transformar vidas, né? Então, Exatamente. parabéns. Obrigada, Davi. Nada, tamo junto.